Então, ok. Bom, vamos lá, então, dar início aos trabalhos. Nós temos aí meia hora para a gente conduzir essa sessão. Segundo o regulamento do Congresso, os apresentadores do trabalho terão aí 15 minutos para poder apresentar o seu estudo. E, em teoria, eu teria 10 minutos, né? Não sei se eu utilizarei os 10 minutos, porque eu sou até minoria aqui, né? Digamos. Tem muita gente aqui participando da sessão que gostaria também de falar, e a esse pessoal, a esse público, a esse ouvinte, só tem 5 minutos, é uma injustiça tremenda, né? Então, eu deveria dar mais tempo para eles comentarem o trabalho de vocês. Então, eu não sei se usarei meus 10 minutos e imediatamente passarei para a audiência aí, das contribuições no trabalho que será apresentado agora. No trabalho do Roberto, da Paola e da professora Mônica. Ok? Então, Roberto, fique à vontade, você pode compartilhar aí a sua tela e dar início ao trabalho. Tá, professor, só para confirmar, são 15 minutos, é isso? 15 minutos. Bom, deixa eu tentar aqui compartilhar. Conseguem ver? Estou passando a tela. Está passando aí também? Perfeito. Então, tá bom. Então, estamos ok. Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Roberto Aguiar. Fiz esse trabalho junto com minha colega Paola e com a professora Mônica, né? Já falamos um pouquinho aqui no início. O título aqui do trabalho é a competência em tecnologia e sistema da informação, demandadas em ciências contábeis, o Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Então, trazendo aqui uma contextualização, eu sempre gosto de trazer uma citação literal, né, do referencial, que traz um pouco do resumo do que a gente está tratando. E, nesse caso, eu escolhi aqui uma colocação do Conselho Federal de Contabilidade. Voltei. Fiquei mudo. Pronto. Então, voltando aqui um pouco, né? Não sei, enfim, até onde eu fiquei mudo, mas o objetivo aqui é trazer uma colocação do referencial teórico, que resume um pouco o caso, e eu escolhi uma colocação do Conselho Federal de Contabilidade na comemoração dos 70 anos da entidade, que foi uma reflexão, né, sobre a profissão, sobre a ciência, e eles colocam que os princípios, hábitos e costumes evoluem no tempo, assim como as profissões se ajustam à evolução econômica e social dos países. Isso tem toda a relação com o nosso tema, que a contabilidade, como ciência social, ela está em constante evolução, constante adequação à nossa realidade, às novas demandas. O mundo muda muito rápido e a contabilidade ela precisa seguir dessa forma. E a importância do TI, da SI, do sistema de informação, ele é claro nesse sentido. Eu lembro de uma colocação também do professor Eliseu Martins, quando ele questiona sobre, afinal, o que se quer da contabilidade dos contadores, né? Vai ser apenas um mero seguidor das normas, seguidor das regras, ou ele vai trazer um papel diferencial para a entidade? Ele vai reunir as informações corretas, informações tempestivas, ele vai trazer a sua análise, vai trazer aí uma própria... fazer parte do papel mesmo da entidade. Então, a demanda do mercado de trabalho hoje é essa. O contador ele precisa ter a sua atuação adaptada ao mercado. Então, o TI e SI hoje é algo indissociável da profissão, a ponto, inclusive, de já ser uma preocupação da própria educação, né, do sistema de ensino.
Hoje a gente já consegue observar propostas de base curricular internacional, como, por exemplo, da ONU e do IFAC, que inserem dentro dessa base curricular, para padronização, as matérias de TI e SI, inclusive com grande relevância. E no Brasil, como é que funciona? A gente tem a base curricular nacional, né, que é o governo, ou seja, a interação entre o governo, o conselho e as instituições de ensino. A base do governo é de 2004. O Conselho Federal, ele tem a sua atuação diária, mas quem fica na ponta é a instituição de ensino. Então, a grande preocupação está no fato de que hoje existem mais de 1.000 instituições de ensino superior oferecendo a graduação em contabilidade. E o poder público tem o seu papel de fiscalização desse ensino. Isso porque o acesso à educação é um dever do Estado e direito e garantia fundamental de todos. Faz parte da Constituição. É uma obrigação positiva do Estado. Isso é o pilar do desenvolvimento do cidadão. Não somente na parte profissional, mas na própria parte de adaptação ao meio, né? E daí vem o problema de pesquisa, que é quais os conteúdos que estão sendo passados pela instituição de ensino e como tem se dado a absorção desse conteúdo pelo aluno. E para responder isso, a gente utiliza o ENAD, né, que é o Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes, e ele faz parte do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino, que se fundamenta em duas questões específicas. A Constituição, ela exige do poder público a garantia do padrão de qualidade. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela determina o dever do poder público de avaliação do ensino público e privado. Então, essa é a forma de avaliação para a gente ter as nossas respostas. O objetivo é identificar, analisar as habilidades e competências em TI e SI, que são objeto de avaliação pelo ENAD, né, da área de ciências contábeis, e a justificativa é que o ENAD é um meio oficial de verificação desses dados. E já há estudos que demonstram que há uma correlação entre a grade curricular e o rendimento que é dado que é avaliado no ENAD. A metodologia quanto à tipologia é uma análise descritiva, baseada aqui nos procedimentos em bibliografia e documental, e a abordagem do problema é qualitativa e quantitativa. População e procedimento. Nesse caso, nós avaliamos todas as provas do ENAD. Como é uma matéria, o ENAD é uma questão mais recente, e as provas são trienais, então a gente tem aqui cinco análises de prova, né, desde 2006 até 2018. Separamos aqui as questões que são de formação específica das questões de formação geral. Avaliamos somente as específicas, porque a de formação geral ela não depende especificamente do currículo da contabilidade. Ela é aplicada para todas as matérias. Então, ainda que trate eventualmente de TI e SI, a gente descartou porque não decorre propriamente do currículo. E aí classificamos cada uma das 30 questões de formação específica, quanto à referência a TI e SI, ou outras matérias, quanto ao índice de facilidade, que ele varia aqui em 5, de muito fácil, fácil, médio, difícil e muito difícil. O índice de facilidade é um índice que mede, como o próprio nome diz, a facilidade da questão frente aos outros examinados. Então, ele determina quais questões são mais fáceis e quais questões são mais difíceis. E o índice de discriminação é um índice importante, que ele mede exatamente a capacidade de mensuração, a avaliação daquela questão. Ele evita dar um valor forte para o que se chama de chute, né? A resposta ao acaso. Então, o índice de discriminação, ele consegue eliminar da avaliação questões que não foram respondidas com a segurança do aluno, ou seja, não dá para ser avaliado. Quando partimos para a análise dos resultados, a primeira questão é a visão geral aqui de todas as provas, né? A gente vê que, ao menos em todas as provas, pelo menos uma questão de TI e SI ela foi abordada. Nos 4 primeiros anos, uma questão apenas. No último ano, foram 4 questões, o que já demanda aqui um crescimento considerável, ainda que não possamos generalizar pela baixa quantidade de análise, né? de provas.
mas já demonstra que, de alguma forma, existe uma preocupação e uma aderência a currículos internacionais, a preocupação com TI e SI. E aí, comparando o ENADE com outras provas, a gente observa que o ENADE ele confere maior relevância a essas questões do que o exame de suficiência do CFC. Ainda que essas duas provas, elas teoricamente busquem avaliar a mesma competência, né? Ou seja, a competência do aluno saindo da faculdade. Então, a gente tem aqui, na média, 5,3% das questões do ENADE retrataram um tema, quanto apenas 0,2% do CFC. E 0,2 no universo de 500 significa uma única questão no CFC frente a 500 tratando do tema. Em contrapartida, quando a gente analisa questões de concurso público, que bem ou mal é voltado exatamente para saber se o candidato tem aquela capacidade que é demandada pela instituição, a gente já vê algo mais par e passo. Então, o ENADE tem aqui 5,3% e o concurso público 7%. Lembrando que o ENADE foram avaliadas 150 questões e o concurso público 1.005 questões. A diversidade da cobertura de conteúdo também ela é evidente no ENADE. Basta vermos que temos aqui 7 opções e são 8 questões. Então, tópicos gerais e tópicos específicos, como teoria geral do sistema, definição de elemento de SI, controle interno, auditoria de sistema, ERP, todas essas questões foram, de alguma forma, avaliadas no ENADE. Então, demonstra uma ampla cobertura de conteúdo. Quando verificamos aqui, já de forma mais específica, né, detalhando, descrevendo cada uma das questões, é interessante ver que, na temática, a maior parte das questões tratou o TI e o SI de forma multidisciplinar. Isso é coerente com a orientação da ONU, na sua matriz curricular internacional. Porque ela demanda que o TI não seja dado como matéria de forma isolada, mas sim tratado em cada uma das matérias que são tratadas no curso. E nada mais correto, porque, de fato, você está inserindo essas ferramentas essenciais dentro do seu dia a dia. Quando observamos aqui o índice de facilidade, vemos que, majoritariamente, as questões foram de médio a difícil. Isso pode significar que ou o INEP, que é quem faz a prova, deliberadamente decidiu colocar questões mais difíceis sobre o tema, ou a gente pode entender que, na verdade, isso significa uma qualificação inadequada. Se observarmos que o índice de facilidade ele é comparativo. Então, um percentual maior de pessoas errou a questão quando a gente observa de médio a difícil. Então, comparativamente, pelo menos com aquela população estudada, você vê que teve uma dificuldade maior. Então, isso pode significar uma qualificação inadequada para aquele ano. E quanto ao índice de discriminação, que é aquela questão de saber se essa questão pode ou não servir de avaliação, ou seja, se ela foi decorrente de chute ou não, a gente verifica que 25% dos casos não atingiu o grau mínimo de discriminação. Então, elas são simplesmente eliminadas do processo de avaliação do ENADE, porque não dá para distinguir se foi chute ou se foi um acerto consciente. Quando comparamos as questões frente às demais de conteúdo específico, em relação ao índice de facilidade, a gente verifica que as questões de TI e SI, em nenhum dos anos se apresentou nos extremos. Seja mais fácil, seja mais difícil. Ainda que se observarmos aqui, na questão do percentil, dá para verificar que elas são mais difíceis do que a média. Então, elas não estão nos extremos, mas elas costumam ficar num percentil mais alto, indicando uma dificuldade maior dos alunos. Então, quando pegamos aqui o índice médio geral, 3 dos 5 exames, ou 5 das 8 questões, elas foram mais difíceis que a média geral. Quando vemos aqui o índice de dificuldade, né, a comparação das questões de TI com o conteúdo específico geral relacionado à dificuldade, a
a gente vê que em um dos anos, né, que foi o 2018, ela apresenta o menor índice frente a todas as demais questões. Então, ela foi a que menor teve capacidade de avaliação de todas as questões da prova. Fora isso, duas questões, como falamos anteriormente, 25%, elas foram excluídas. O que não é, de certa forma, incomum. Basta perceber, por exemplo, que no ano de 2009, 37, ela foi excluída aqui, né, com grau baixo de avaliação, e faz parte do percentil 37,5%. Então, isso significou que 10 questões, dentre as 30, elas foram simplesmente anuladas por não haver capacidade de avaliação. E aí o poder avaliativo das questões de TI e SI ficou acima da média em apenas 2 dos anos, enquanto em outros 3 ficou abaixo da média. Isso pode ser um indício relevante de que as pessoas simplesmente chutaram as questões. Como consideração final aqui, a conclusão é que, de fato, o conteúdo ele foi abordado. Ele foi abordado em todos os anos das avaliações. A gente tem uma dificuldade de generalização por conta da baixa quantidade, mas há uma tendência de crescimento conforme a última avaliação, que partiu de 1 para 4. Então, isso indica uma aderência ao movimento internacional. Como contribuições, o trabalho traz um retrato histórico das provas do ENAD em contabilidade, em relação ao conteúdo de TI e SI. Faz uma reflexão sobre o papel da prova e desse nível de avaliação, serve como insumo para a elaboração de novas provas, e esses achados também são úteis para a literatura em geral e para os educadores e coordenadores, estimulando o debate, né, da função do contador e o que se exige atualmente desses profissionais. O que é que a faculdade forma e como é que se tem um controle disso. Como limitação, já falamos, a impossibilidade de generalização, são poucas amostras, e dentre elas, 2 foram excluídas no grau de discriminação, o que termina sendo necessário aguardar novas provas para a gente poder trazer uma maior generalização. E novas pesquisas, elas partem aqui da comparação do estudo do ENAD com outras provas de outros países, e isso é possível por conta dessa vertente de internacionalização do currículo, e a pesquisa pode ser feita também frente aos alunos egressos e contratantes. É uma pesquisa mais direta com esses profissionais, para entender, afinal, qual é a percepção da qualidade e suficiência da formação do TI e SI desses recém-admitidos. E aí encerramos a primeira parte aqui, né? Obrigado, Roberto. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns, professora Mônica e a Paola, né? Parabéns mesmo. Trabalho muito bom. Tive até, digamos assim, lendo o trabalho de vocês, só senti falta de algumas coisas e até entendimento de algumas coisas também, que aí a gente pode conversar aqui na hora da minha parte aqui de apresentação. Depois eu passo a palavra para os demais colegas. Bom, uma coisa que eu senti falta, né, no trabalho de vocês é que você busca identificar e analisar as habilidades e competências, né, do TI e DSI aí dos estudantes, né, por meio do ENAD. E você conclui que detecta aí uma tendência de crescimento de quantidade de questões na prova, uma constatação, né, que você vê. A gente percebe isso claramente no gráfico, você vê uma questão para cada ano, nas 4 primeiras edições, na 5ª edição de 2018, você vê lá 4 questões, né? É até estranho, né, passar para 4 questões de uma questão, 4, talvez diante de tantos conteúdos a serem explorados, porque aquele ano em particular você tem 4 questões específicas de TI, não específica, né, mas é de TI e SI, sendo que você tem lá umas 2 ou uma, se não me engano, que é específica, as outras são mais interage com outras áreas, né, alguma coisa assim. Você chamou de múltiplas, né? Eu acho que de específica e multidisciplinar. Multidisciplinar, exatamente.
o que é bom, né? E exatamente é o que as instituições aí que sugerem esses currículos, né, querem, né? Questão mais multidisciplinar do que foco específico. Enfim. E aí você chega também na conclusão de que há um alinhamento, né, das recomendações aí, da inclusão, conforme eu falei agora há pouco, né, desses institutos, né? Há um alinhamento. Mas aí, eu não sei se eu li muito rápido e não percebi, você não me responde assim exatamente a sua questão. Afinal de contas, tem habilidade, competências ou não tem? Entendeu? Ou não está claro, ou eu não li, ou não vi, né? Mas a resposta me parece que fica. Você fala muito da questão da qualidade, né? Da qualidade, mas ter ou não qualidade significa ter ou não competência, né? Ou habilidade, né? Então, me faltou, talvez, responder incisivamente ao final sobre, de fato, se nossos alunos têm ou não competência, né? Em relação a TI, a sistema de informação. Uma outra coisa, você pode até falar isso depois, quando eu concluir aqui, eu vou encerrar agora com essa última parte. Olhando a tua tabela, que eu acho a mais importante delas, que quando você traz lá a questão das dificuldades, do índice de discriminação, exatamente o índice de facilidade das questões, e aí pelo que eu entendi do índice de discriminação, ela vai medir exatamente os acertos dos estudantes que são bons, né, em relação dos que não são bons. Me parece que essa é a ideia central do... Até porque para discriminar eu tenho que comparar, né? Então, eu estou comparando os bons com os não os bons. E aí, o que eu percebo é que o que você atribui o fato de que as questões exclusivamente de TI, eu estou focando não naquelas multidisciplinares, estou focando só naquelas exclusivamente de TI e SI. Os estudantes apresentaram de bom a muito bom, né, índice de acerto, né? Enquanto que as questões multidisciplinares, os estudantes apresentaram médio e fraco acerto, né? O que deu para notar naquela tabela lá, né? A gente pode até fazer olhar na tabela e perceber que aquelas pessoas, aqueles índices, né, daquelas provas, daquelas questões de bom a muito bom, é explicado pelo fato de que as questões são muito fáceis, né? Pelo índice de facilidade, se você olhar lá. Se você quiser, inclusive, mostrar, pode ser. Acho que o público vai tentar compreender o que está acontecendo lá. Tá aparecendo? Não, ainda não. Então, peraí. Essa aí. Apareceu agora, isso aí. Peraí, eu cancelei, na verdade. Não tá aparecendo, né? Mas apareceu por um momento, aí voltou. Acho que foi entre o Deixa eu... cancelar e o... Foi agora? Tá aqui. Eu acho que ele deve estar compartilhando, né? Vamos guardar um pouquinho, que já ele entra. Então, a gente pode até querer associar o fato de que, beleza, teve uma boa discriminação, porque aí eu estou pensando que eles tiveram um expressivo, ou bom, sei lá, ou médio acerto, né, de estudantes bons em relação aos estudantes ruins. E aí eu posso dizer, não, isso aí é claro, porque, afinal de contas, as questões estavam fáceis, né? Então, eu vou ter aí um índice muito bom. Mas a gente sabe que isso não necessariamente isso quer dizer, né? Uma questão fácil quer dizer que ele vai ter um bom indicador de discriminação. Tá? Embora nos leve a pensar dessa forma, e faz até sentido e lógico pensar dessa forma, mas até do ponto de vista como é calculado esses indicadores, a gente pode ver que não necessariamente isso ocorre.
Mas a gente pode chegar à conclusão que sim, ok, os índices são indicadores, se você perceber, por exemplo, lá, vou pegar só as exclusivas primeiro, lá, a primeira linha, lá, a quarta linha, né, e a última linha, exclusivo de TSI. Ele tirou bom, ele tirou médio e ele tirou muito bom, né? Quer dizer, ele não, a questão, né? Discrimina bem, bom, médio e muito bom. E aí eu olho lá para os índices de facilidade, né? E aí eu percebo que, de fato, eles são grandes, né? Também, né? Comparado com, com os demais, né? Com os demais índices de facilidade. Né? Aí eu posso dizer, então, a questão era fácil. Então, de fato, os bons vão acertar mesmo, não tem jeito. É fácil, os bons vão acertar mais do que os ruins, presumivelmente. Né? Enfim. Então, assim, a pergunta que fica o que é que se atribui, afinal de contas? Por que isso acontece? Se no exclusivo, eu vejo que as pessoas estão indo bem, né? Discrimina bem as questões, né? Enquanto que nas multidisciplinares isso não é ao contrário, né? Ele está mais fraco, médio para fraco, médio, né? Para fraco, é quase o inverso, é o oposto, né? Quando multidisciplinar, talvez eu acredite que seja o ponto mais importante, porque aí eu estou atendendo ao que os órgãos que sugerem essas padronizações ou essas diretrizes querem, na verdade, né? Talvez seja menos conteudista, especificamente em TSI e TI, e foca na questão muito mais multidisciplinar, né? E aí eu queria ouvir de você, de repente, o que é que você enxerga nessa diferença, né, nesses dois grupos aí. Uhum. Perfeito, professor. Muito obrigado. Com relação a essa questão, até a professora Mônica falou no início, que a gente já estava evoluindo para revista, né? Um dos pontos que a gente analisou é justamente a correlação entre a explicação do índice de facilidade pelo índice de discriminação, né? E o contrário. Eles têm, na regressão, eles têm uma significância. Então, de fato, um índice está ligado, está correlacionado diretamente ao outro. Isso já traz uma noção que a métrica utilizada pela INEP, né, pelo INEP, ele tem sim uma validade aqui para mensuração da competência. Agora, quando a gente fala que e esse pontua bem, a questão do exclusivo de TI, eles foram mais bem tratados pelos examinados do que o próprio multidisciplinar. Nesse ponto, a gente tem uma questão base aqui, que o multidisciplinar ele avalia não somente a questão do TI, né? Ele traz o TI de uma forma que como parte do problema. Não dá para especificar exatamente agora onde é que está o erro, né? Onde é que está o erro? Mas ele traz enfim, toda essa participação que conversa com o currículo internacional. Então, assim, a gente sabe que tem correlação, tá? Tem uma correlação direta. A possibilidade de haver um grau de discriminação diferente por conta de ser mais ou menos difícil, nesse ponto disciplinar, ele pode ser por decorrência das outras matérias, mas não dá para generalizar agora, porque, por enquanto, a visão que temos é uma visão mais restrita. A gente pode fazer uma avaliação do conteúdo das questões. A gente colocou o conteúdo das questões como anexo do artigo. E aí, partindo disso, a gente pode trazer suposições, sim. Isso dá para ser feito. Entendeu? E aí fazer essa colocação. Se tem enfim, qual seria a razão para que o exclusivo fosse mais bem pontuado do que o multidisciplinar. Perfeito, Roberto. Nós temos 5 minutos a mais para poder o público, mas eu queria fazer uma consideração final. Eu acho que possivelmente, se a gente pode explicar isso, pode até ser que não seja a única explicação, é que eu não sei se essas questões que são cobradas no ENAD, eu até acho que a seleção delas são aleatórias, entendeu? Para poder colocar dentro desse teste.
eu até acho que deve ser isso. Ele seleciona aleatoriamente, não que ele decida colocar uma menor dificuldade ou maior dificuldade. Eu até acho que é seleção aleatória dentro do teste, para escolher, para selecionar, para escolher para o teste. Então, assim, eu acho que, de repente, dá uma olhadinha dentro dessas questões e tenta enquadrar essas questões dentro dos domínios cognitivos, por exemplo, do Bloom, né? Ou Krathwohl, que é o cara que dá a sequência lá ao trabalho do Bloom, que é o colaborador dele no primeiro estudo. De repente, será se não é exatamente o fato de que, por ser multidisciplinar, essas questões estão num domínio cognitivo muito mais elevados, entendeu? Do que do exclusivo de TI e TSI. Então, de repente, se você classificando essas questões dentro dos domínios do Bloom, isso pode encontrar uma explicação. Né? De repente, os alunos não estão entendendo bem, ou não estão sendo competentes o bastante de, de, de empregar essas habilidades que eles adquiriram na universidade quanto a esses conteúdos, entendeu? Então, de repente, eu acho que pode ser uma coisa a se considerar. Seria uma coisa muito simples a ser feita, pegar cada questão e tentar enquadrar ela em que domínio cognitivo se enquadraria do Bloom. E aí eu acho que você teria aí uma provável explicação mesmo que nós temos poucos dados aí, mas nós temos aí praticamente cinco, né? Cinco momentos, 5 provas, né? 5 provas, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que é possível, sim, com esse tanto aí, tirar algumas conclusões muito boas aí, né? E não é uma questão de inferência, é uma questão realmente de conclusões muito boas a partir desta classificação em domínio cognitivo dessas questões, certo? É fácil porque será que não é fácil, né? Porque elas estão num nível cognitivo muito baixo, entendeu? Muito inferior, que só requer compreensão, por exemplo, ou mesmo só conhecimento. E as multidisciplinares não são questões que envolvem um pouco mais de aplicação, né? Que é o que de fato se quer na competência, né? Melhor dizendo, na habilidade, né? Que seria aplicar essas competências. Enfim, fica só essa dica aí para você acrescentar, pensar em acrescentar. Mas, no mais, o estudo está muito legal, está muito bom, certo? Eu vou passar a palavra agora para os membros, os ouvintes, para poder contribuir. Fique à vontade, pessoal. Professor Jessusmar, eu posso fazer só um comentário, já que as pessoas ainda estão pensando aqui na pergunta. Com relação à taxonomia de Bloom, obrigada, excelente sugestão, mas não estou dizendo que é isso, mas também a gente poderia fazer verificar, não sei se a gente aí tem que olhar aí a base de dados, porque em outras pesquisas a gente verifica que quando o conteúdo de TI-SI faz parte da grade curricular de Ciências Contábeis, ele não se apresenta integrado nas outras disciplinas. E muitas vezes ele é apenas são conhecimentos básicos, né? Então é aquela coisa de aprender a usar uma planilha, não chega nem a usar um ERP, entendeu? É uma coisa muito básica mesmo. Então, talvez isso seja também uma grande dificuldade para o aluno. Na hora que ele tem que realmente demonstrar que aquele conhecimento ele sabe como aplicar nas atividades, né, nas práticas contábeis, né, no dia a dia da contabilidade, ele encontra uma maior dificuldade. Então, esse também é um ponto que, olhando para as grades curriculares, salta aos olhos, como às vezes são poucas disciplinas, embora as exigências dos laboratórios, né, para as práticas contábeis, a gente sabe, limitações grandes com relação à parte prática, e principalmente a ausência de inserção desses conteúdos nas demais disciplinas do currículo, né? E só reforçando, eu sei que são formas de colocar aqui no trabalho, mas, na verdade, a nossa questão, o nosso objetivo, nós não fomos tão ambiciosos, nós não estávamos verificando
se os alunos realmente demonstram ter ou não ter esses conhecimentos. A gente só queria saber se esses conhecimentos de TI e SI estavam ou não sendo abordados nos exames do ENAD, né? Porque até como o Roberto pincelou, né? Quer dizer, a gente viu que no exame de suficiência isso é muito pouco, né? Praticamente não é examinado, né? Então a gente só queria verificar, porque seria uma lacuna muito grande, né? Todo mundo falando de TI, transformação digital, indústria 4.0, contador 5.0, enfim, e tudo isso, e o ENAD não está captando, digamos assim, um tema, né, tão relevante. Mas ele captou, né? São muitos dos conteúdos, né? São um número finito, pequeno, restrito de questões, está lá presente. Não se pode afirmar que isso é uma tendência realmente, que vai permanecer nos próximos anos. Esperamos que sim, né, pela importância dessa questão, mas em 2018 houve aí uma mudança já significativa. E muitíssimo obrigado pela taxonomia de Bloom, que já vai auxiliar ao aprimoramento do artigo para publicação num periódico em breve. Muito obrigada. Obrigado, professora Mônica. Bom, eu lamento dizer que a gente ultrapassou um pouco o tempo, para poder a gente permitir que o outro grupo tenha a mesma oportunidade de discussão. Caso sobre algum tempo no final, a gente pode retomar as contribuições ao trabalho da professora Mônica e do Roberto e da Paola, tá bom? Então, eu quero chamar o grupo seguinte, que é da Camila, né? O Josi Kleber, Márcio, Michelini, né? E Tomás. Falar sobre os fatores determinantes para o desempenho acadêmico dos discentes do curso de Ciências Contábeis no ENAD. Fique à vontade. Todos estão presentes com você, Camila? Não, bom dia. Somente eu que vou representar o grupo e Josi Kleber está aqui acompanhando também. Apenas nós dois. Ok, fique à vontade. Eu vou compartilhar aqui a tela. Estão conseguindo ver a tela? Sim. Deixa eu ver aqui. Está visível? Está ok? Perfeito. Bom dia, pessoal. Eu sou Camila Araújo, né? Sou vinculada à Universidade Federal Rural do Semiárido e contribuí com o estudo em questão, fatores determinantes para o desempenho acadêmico dos discentes do curso de Ciências Contábeis no ENAD, junto a Josi Kleber Meirelles, que está aqui presente também, que é vinculado à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, Márcio César de Oliveira Quirino, da Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, Micheline Carla de Lima Melo e Tomás da Silva Melo, ambos também da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFES. Bom, contextualizando a escolha da nossa temática, né, nós vimos com o estudo que o curso de Ciências Contábeis é o quarto maior em número de matrículas, abrangendo aproximadamente 359 mil alunos, dado do INEP, 2019, e o mercado de trabalho ele cada vez mais está priorizando altos níveis de qualificação profissional, exigindo, né, dos estudantes. E aí, nesse contexto, o Exame Nacional do Ensino Médio, ENAD, ele vai avaliar competências e conhecimentos dos discentes concluintes dos cursos de graduação das IES, as instituições de ensino superior, possibilitando o controle de qualidade do ensino, né? Justamente pela questão do mercado de trabalho estar exigindo essa qualificação, ele é um instrumento fundamental na avaliação das competências desses concluintes. E, diante disso, surgiu o nosso objetivo de pesquisa, que seria investigar os fatores determinantes para o desempenho acadêmico dos discentes do curso de Ciências Contábeis no ENAD. Para tanto, nós utilizamos uma base de dados coletada por meio da planilha do Conceito Preliminar do curso, CPC, dos anos 2015 e 2018, disponíveis no portal do INEP.
categorizamos em 2 grupos, o conceito baixo, que é dotado de notas 1 e 2, no ENADE, e o conceito alto, dotado de nota 4 e 5. Excluímos o 3, no caso, por ser considerado mais uma nota mais neutra. Realizou-se a estatística descritiva da relação entre o conceito do ENADE com as seguintes características das instituições: modalidade de ensino, dependência administrativa, tipo de organização e por região. Em seguida, prosseguimos com a regressão, utilizamos o modelo Logit para verificar os fatores determinantes do desempenho acadêmico, onde na equação o Z indica a variável dependente do tipo dano, que assumiria os valores de 0 ou 1, em que 1 seria a ocorrência do evento de interesse, no caso, um alto conceito nem nada, e 0, um baixo conceito, e adotamos nível de significância de 1 ou 5%. As variáveis que analisamos foram número de concluintes participantes, o número de concluintes participantes com nota no Enem, proporção de professores mestres do curso, proporção de professores doutores do curso, a nota de regime de trabalho curso, que inicialmente calculou-se a proporção de docentes com regime de trabalho parcial ou integral, então, o regime de trabalho dos professores, do corpo docente, nota referente à organização didático-pedagógica, a infraestrutura e instalações físicas e, por fim, a nota referente às oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional. E aí nós elaboramos a seguinte hipótese de pesquisa. H1. As variáveis que compõem o conceito preliminar do curso podem explicar o desempenho acadêmico dos discentes do curso de Ciências Contábeis no ENADE. Nossa análise de resultados, primeiramente, no que tange a estatística descritiva, nós vimos que a tabela 3 mostra a relação dos conceitos dos cursos de Ciências Contábeis no ENADE, né, baixo e alto, por modalidade de ensino, com a modalidade de ensino, dividindo-se em a educação à distância, EAD, e a educação presencial. E fica visível que maior parte, né, dos cursos, das instituições, são de educação presencial, 96,1%. E tanto no EAD como no ensino presencial, eles apresentam, na maior parte, né, totalizando 63,7% de instituições classificadas com conceito baixo, ou seja, notas 1 e 2. A tabela 4, em seguida, mostra a relação dos conceitos por dependência administrativa. E aí, divide-se em IES privadas e IES públicas. É visto que, apesar da maior parte, né, 83,9%, serem instituições privadas, a maioria delas, 698 das 1.006, são de conceito baixo, enquanto que as IES públicas, instituições públicas, apesar de minoria, a maioria delas são de alto conceito. A tabela 5, em seguida, mostra o conceito dos cursos na relação por tipo de organização, dividindo em centro universitário, faculdade, universidade e Instituto Federal de Educação, qual só tem um, e o único apresentou um conceito alto. A universidade é a que mais apresentou conceitos altos, né? 4 e 5, no caso, e faculdades, em boa parte, maioria, conceitos baixos. Na tabela 6, mostra a relação do conceito dos cursos, né, de Ciências Contábeis no ENADE por região. E aí a gente percebe que a região norte, ela é a que menos representa instituições no total nacional, apenas 8% das 1.199, e a região centro-oeste e nordeste também apresenta, a maior parte delas, um conceito baixo no ENADE. Entretanto, a sul e a sudeste predomina, né, concentra 41,7% das instituições nacionais
E a região sul, ela chega mais a apresentar mais próximo de um equilíbrio entre conceito baixo e alto. Em seguida, a tabela 7 ela vai mostrar o que tange ao modelo logístico, as estimativas dele sobre os determinantes do desempenho, né, dos discentes nos cursos de Ciências Contábeis nesses 2 anos em questão, 2015 e 2018. E aí, através da tabela, nós vimos que o coeficiente negativo do número de concluintes participantes e da nota referente à organização didático-pedagógica indica uma relação, uma influência negativa dessas variáveis sobre o conceito de ENADE. E percebe-se também que, com relação ao p-valor, né, nível de significância 1% ou 5%, que apenas a variável do regime de trabalho parcial e integral do corpo docente não influenciou no que diz respeito ao conceito do ENADE. Então, que o p-valor deu 0,47 e aí ela não influencia, de certa forma não tem influência sobre o conceito. Porém, todas as outras apresentaram significância. Dessa forma, nós aceitamos a hipótese pesquisa. E essas variáveis, elas explicam, sim, o desempenho. Nossas considerações finais com o estudo foi que, nos anos de 2015 e 2018, na modalidade EAD, representava apenas 3,9% do total nacional de cursos de ciências contábeis. As universidades apresentaram notas maiores que as demais instituições de ensino superior. As instituições públicas apresentaram menor número, porém melhor desempenho quando comparadas às privadas. A região sudeste concentra maior quantidade de cursos entre todas as regiões e a região sul apresentou um equilíbrio, né, entre conceitos baixos e altos, comparadas às demais regiões. A proporção de professores em regime de trabalho parcial ou integral foi a única variável que sofreu rejeição, não interferiu no conceito. E aceitamos a hipótese pesquisa, né, que as variáveis que compõem o conceito preliminar do curso, elas podem explicar o desempenho acadêmico dos discentes do curso de Ciências Contábeis no ENADE. Com isso, conforme os achados da nossa pesquisa, vimos que é fundamental o investimento em infraestrutura, valorização da qualificação do corpo docente da instituição, e um fomento à realização regular de discussões colegiadas sobre a estrutura e proposta pedagógica do curso. Sugere-se para pesquisas futuras a inclusão de outras variáveis que possam influenciar o desempenho acadêmico e que não foram contempladas nesse estudo. Adicionalmente, pode-se realizar também uma segregação das notas entre IES públicas e privadas, regiões e entre faculdades, universidades e centros universitários. Bom, gente, primeiramente era isso, né? Queria explanar nosso trabalho. Deixa eu voltar aqui. Concluiu, Camila? Isso, concluímos. Muito obrigado, Camila, um trabalho muito legal. Quando eu estava lendo o teu trabalho, eu me lembrei de um trabalho que eu fiz em 2000 acho que foi 2002, 2003, alguma coisa assim, exatamente sobre o desempenho dos estudantes de contabilidade, mas aí no antigo teste que precedeu o ENAD, né, que era o provão, né? Então, Sim. eu fiz um estudo dessa natureza igual ao seu. Só que eu não peguei elementos institucionais, né? Eu acho, eu não me lembro muito bem, já faz tanto tempo. Eu peguei elementos mais voltados às características dos próprios alunos, né? E se isso tinha ou não, afetava ou não. E aí, eu lembrando do teu título, eu até lembro que hoje eu mudaria meu título, que o meu título também era fatores determinantes, né? Eu tiraria o fator determinante, porque é muito determinístico o termo, digamos assim, né? Que não é somente isso, né? Exatamente. O determinante é como se fosse isso explicasse completamente, né? Então, fatores, né? Fatores da
fatores que explicam, né? Ou, enfim, vejo um outro nome melhor para melhorar um pouco a intensidade da palavra determinante dentro do título, né? E, bom, nós atrasamos um pouquinho lá atrás, eu tinha 10 minutos, agora só tenho 5, para poder a gente chegar no mesmo time, para dar tempo disponível para os demais colaborarem. Eu só fiquei preocupado com uma coisa, é que o seu objetivo, que é investigar os fatores determinantes aí para o desempenho, né, os fatores do desempenho acadêmico, e você usa a nota do ENAD, a nota conjunta, né? A nota, na verdade, você usa a nota do curso, não usa a nota do aluno, né? Porque você fala que o ENAD você classifica, né, a classificação dos conceitos em alto e baixo, segundo as classificações que eles recebem, a nota de 1 a 5, né? Então, você usa, vê se eu estou errado, você usa o conceito do curso, né? Não do aluno, né? Então, eu não posso falar, na questão de pesquisa, no seu objetivo, em fator determinante do desempenho dele, porque eu estou medindo o desempenho do curso. E o curso, a nota do ENAD do curso é uma composição, é um mix de dimensões que está incluída, sim, a nota dele no ENAD, nota do aluno no ENAD, né? Mas não é a nota sozinha do ENAD. Então, eu sugeri... Que nós consideramos, quando a gente coletou, né, a base de dados, justamente o questionário que os alunos respondem, né, que eles sentem, a nota que eles atribuem àquelas variáveis lá, e consideramos nesse sentido. Não, você está falando as variáveis independentes do modelo, né? Ou seja, as variáveis que é do conceito, que são as dimensões ou variáveis do conceito preliminar de curso, né? Que compõem o conceito preliminar de curso. E aí, ok, aí está tudo bem, está tudo certinho. Só que quando você pega a tua variável dependente, e é esta variável que você quer dizer que é o desempenho do aluno, não é. Né? Não é o desempenho do aluno, é o desempenho do curso. Entendeu? Sim, sim. Para você falar em desempenho do aluno, você tem que pegar a nota dele no ENAD, a nota dele mesmo, que ele tirou no ENAD, o desempenho dele que ele tirou no ENAD, certo? Individual dele, né, do aluno. Então, assim, eu acho que tem um problema de objeto aí, né? Me corrige se eu estiver errado, mas eu compreendi, sim. Você compreendeu? Faz sentido. Né? Então, assim, eu não posso falar em fatores preditores do desempenho do estudante se eu estou medindo, na verdade, o desempenho do curso, né? Do qual a nota dele é só um componente, não é todo o componente, né? Não é toda a avaliação do curso. Então, eu sugeriria que você podia pegar essas variáveis. Imagina aqui na linha, né? Eu estou imaginando aqui na linha, estou imaginando que as variáveis, as respostas dele que ele está dando para o conceito preliminar de curso, que é a avaliação que ele faz do corpo da instituição, que ele faz da infraestrutura e etc. e tal. E aí ver qual é a nota dele, quanto ele tirou, entendeu? Quanto foi que ele tirou na prova, né? Do ENAD, quanto ele tirou, não quanto o curso recebeu, né? E aí você podia até pegar, se você quisesse incrementar mais, trazer mais robustez para o teu estudo, você podia trazer essa variável dependente que você considerou como desempenho dele, do estudante, que não é, colocar como independente para avaliar a responsabilidade do nível do curso, né? Aí o modelo que você vai usar é o mesmo. Aí você vai, claro, o mesmo entre aspas. Você vai ter que recategorizar, variar a nota dele, ou o que é, sei lá, digamos assim, é bom acima de 7,
ou então sai desse modelo, faz uma Sim, regressão entendi. múltipla mesmo, não mais logística, entendeu? E aí, você usaria essa nota do desempenho do curso como para examinar o efeito institucional, digamos assim, né? O efeito institucional ou o efeito do curso mesmo, né? Do curso sobre o desempenho dele. Aí eu usaria outro modelo de regressão que não um modelo Logit, por exemplo, certo? Então, Uhum. assim, eu acho que o seu trabalho está fantástico, está muito bom, está muito legal de se ler, mas eu acho que peca nesse aspecto do objeto, Sim. entendeu? Eu acho que você não está medindo a avaliação do desempenho, do fator determinante do desempenho dos alunos, mas sim do curso, né? Não, E aí, obrigada. Eu gostei da contribuição. Legal. ok. Eu não vou mais tomar o tempo para poder ver se mais colegas podem ajudar você em alguma coisa a mais. Pessoal, fique à vontade para colaborar com o trabalho da Camila, por favor. Olá, bom dia. Bom dia. Camila, o seu trabalho é muito gostoso de ler, realmente, e a gente começa a trabalhar, principalmente dar valor, né, ao que as instituições têm que fazer para melhorar essas notas do ENAD, principalmente instituições do Norte e Nordeste, que a gente vê um resultado muito, muito ruim. Eu sou do Instituto Federal de Rondônia, aqui do Norte. Já fui coordenador de curso há muito tempo e senti na pele a ausência de resultado do ENAD e a ineficiência das instituições em investirem em qualificação, principalmente agora com a nova determinação do MEC de análise do curso, que você não analisa mais para dar nota de curso, você não analisa mais nem doutor, nem qualificação docente no novo formulário de avaliação de visita técnica. A única dúvida que eu tenho do seu trabalho, mesmo eu fiz uma leitura dinâmica agora, é por que a gente tem um resultado significante e negativo, até coloquei no chat, da variável organização didática pedagógica. Gostaria de saber se vocês avançaram alguma coisa em relação a isso, a saber o motivo disso, porque a gente está ali com, pelo menos é que eu estou lendo aqui, um coeficiente negativo significante, ou seja, quanto melhor a organização didática pedagógica, pior a nota. Eu não consegui compreender a teoria que sustente isso. Sim, peraí, você pode repetir? Deu uma falha aqui no áudio. Beleza. Lá nessa planilha mesmo, na análise de resultado seu aí, Certo. você vê a nota referente à organização didática pedagógica. O coeficiente seu é negativo, significante. Ou seja, o impacto dele é exatamente aí. O impacto dele da organização didática pedagógica é negativo sobre a nota do ENAD. Isso, Essa é a minha... que foi o seguinte, essa variável a gente pegou, no caso é referente à ótica dos alunos, daquele questionário que eles fazem. E aí, Sim. de acordo com a ótica deles, de certa forma, a avaliação que eles fizeram dessa organização contribui negativamente, vamos dizer, se relaciona negativamente, contribui negativamente para o desempenho para os baixos conceitos, entendeu? E aí, eu acredito que seja justamente pela questão do que eles responderam, da ótica deles, dessa organização. Não sei, a gente não pesquisou a fundo para saber, por exemplo, como a gente tinha comentado, se teria alguma relação do fato da maioria ser instituições privadas, né? Se isso interferia, se era realmente o peso dessa relação negativa, se teria alguma coisa a ver com essas instituições privadas. Mas é uma boa a gente ver a fundo isso aí. Obrigado, Camila. Adriano, posso contribuir um pouco? Assim, podem ter dois problemas. Um que a Camila falou mesmo, acho que os alunos talvez não pode ser o fato de que os alunos não entendem a pergunta, né? Então, o que é primeiramente, Camila, o que é organização didático-pedagógica? Que variável é essa? Como está descrita lá no... Tu te lembras como é perguntado isso lá? Josi Kleber, eu acredito que essa daí, Josi Kleber deu uma olhadinha. Não sei se ele... Josi Kleber, está ouvindo?
Oi, estão me ouvindo? Estamos sim. Pronto. Sinceramente, eu não lembro como é que estava posta essa pergunta lá no momento da avaliação, mas isso eu acho que a gente pode olhar com calma depois, olhar lá dentro do plano e analisar melhor para a gente até colocar uma justificativa mais plausível, até para questionamento como vocês fizeram, isso já está bem detalhado lá dentro do artigo. Tá, beleza. Então, Adriano, então, primeiramente, tem que entender o que é didático pedagógico. Então, não vou nem falar essa parte dessa resposta, essa possível explicação. Mas uma outra explicação tem a ver com o que eu comentei com a Camila. A variável dependente dela, que ela chama de desempenho do aluno, não é do aluno, é do curso, entendeu? Então, pode ser que na hora que eles mudarem a variável dependente dele, pegando a nota do ENAD, de fato, do aluno, da prova dele, individual, a nota que ele tirou, e aí fazer esse teste, pode ser que o resultado seja outro, entendeu? Pode até inverter essa relação aí, que está negativa, passa a ser positiva, né? Porque a nota do que ela está pegando não é só a nota do ENAD, dele no ENAD, é a nota de todo um conjunto de fatores que faz a nota do curso, né? Que é dado lá com base no conceito preliminar. Então, eu acho que isso automaticamente pode afetar os resultados, né? Então, eu acredito que... Concordo com o que está sendo dito aí, a gente começa a imaginar que a motivação para isso, né, pode ser que quanto maior análise crítica tem os alunos, maior nota tem e isso ia fazer um impacto negativo. Ele acha que a instituição é menos. Eu acho que é o caminho de vocês tentarem entender esse resultado específico até para publicação em revista, porque a pesquisa está bem construída. Eu acho que tem muito caminho aí para tentar justificar isso, mas a gente tem que entender, tentar, mas eu acho que talvez seja isso. Os alunos com melhores notas têm uma visão mais crítica de uma organização de dados pedagógica e eles analisam mais criticamente. Ou seja, eles dão nota menor. Talvez a gente consiga uma teoria para isso. Mas parabéns, está fantástico, assim. Só me chamou a atenção esse resultado. E resultado encontrado é resultado que a gente tem que tentar explicar. O resultado você já encontraram na pesquisa. Isso que Vitor botou aí no chat, né? Que o importante é aceitar e tentar explicar, modificar, tentar explicar. Ok. Bom, pessoal, acabou o nosso tempo. Eu queria agradecer aí a participação de todos, aos ouvintes, por prestigiarem o trabalho que antecedeu aqui o do José Kleber, né? E da Camila. E muito obrigado, um forte abraço, até mais. Obrigada, Gismar. Adriano também pela contribuição. Muito obrigada a vocês todos. Parabéns. E qualquer dúvida, pode mandar e-mail que a gente tenta. Qualquer outra sugestão, se porventura alguém ainda for ler mais a fundo, tiver alguma sugestão, pode mandar e-mail, viu? Agradecendo muito. Ok. Até logo, pessoal.